Bom, recentemente a Blackmagic lançou a versão 20 do DaVinci Resolve, que ainda está na versão beta. E dessa vez eu fiquei um pouco surpreso e feliz com algumas novas ferramentas, algumas inclusive que a comunidade estava pedindo já faz um tempinho, principalmente aquelas pessoas que utilizam o Premiere como software de edição e sentem falta de algum aspecto de interface que não tinha ainda no DaVinci, até agora. Algumas ferramentas já existiam na versão 19, só que agora elas estão muito melhores ou contam com uma mão da IA para performar melhor. Nesse vídeo eu quis trazer um formato um pouco diferente dos vídeos anteriores, os dois. Eu quero fazer algo mais analítico, mais voltado para a ferramenta. Nesse caso, eu quero trazer as novas ferramentas do DaVinci Resolve Studio e também comparar com a versão anterior, a 19. Alguns desses novos itens eu já utilizei em algumas edições que eu fiz nessa semana e outros vai ser o meu primeiro contato com a nova ferramenta. E para não te deixar no escuro, essa vai ser a timeline dos novos componentes que eu vou analisar hoje no DaVinci. E só para deixar claro, eu não vou analisar todos os novos recursos porque são mais de 150 que saíram nessa edição, mas eu vou focar nos itens com base no que eu mais uso no meu dia a dia. Então, bora lá! Falando de modo geral sobre interface, os principais itens que eu reparei são esses daqui. Quando você precisava cortar um clipe aqui, nessa área, eu sempre achei que esses pontos de seleção aqui, os timestamps, eles eram muito pequenos. Se você precisar cortar um vídeo muito longo, você estava lascado, porque geralmente quando o vídeo é grande, esses círculos ficavam um em cima do outro e você não conseguia selecionar eles. Eu sei que nessa primeira etapa de montagem do vídeo, o ideal seria utilizar a aba de corte, mas o meu processo de edição ele é um pouco caótico e eu gosto de variar o meu estilo de edição de acordo com o vídeo. Por exemplo, se for um vídeo baseado em diálogo, como esse daqui do YouTube ou alguma entrevista, eu monto primeiro a parte de diálogo e depois eu vou editando em cima disso, colocando lettering e efeitos. Já se o vídeo for um vídeo estético, que é só um vídeo com cenas e a trilha sonora de fundo, eu sincronizo a cena com a batida da música. Então, eu vou montar primeiro a música e depois eu monto a timeline do vídeo em cima dessa música, a timeline das imagens. Bateu o beat, eu alinho a cena. Ou se tem alguma mudança nessa música, eu tento colocar cenas que casam visualmente com essa sensação que a trilha está passando. Agora, existem certos tipos de materiais mais emocionais, como projetos pessoais, por exemplo. Eu edito eles mais organicamente, ou eu gosto de chamar eu edito eles simultaneamente caótico. Eu faço ajuste de trilha, diálogo, color, lettering, effects, tudo ao mesmo tempo, tudo simultaneamente. Eu não tenho uma ideia da forma do vídeo. Daí uma forma que eu consigo visualizar ele é tendo essas pequenas fatias de vídeo prontas, para aí no final eu enxergar e dar uma coesão geral para ele, sabe? Então por isso eu vou deixando ele pronto conforme eu for correndo na timeline inicial ali. Às vezes é bem frustrante e demorado, mas eu sempre fico satisfeito com o resultado. Voltando à interface, eu sei que o certo é fazer nessa aba de corte, onde as ferramentas de montagem são mais otimizadas, mas eu não sei porquê, eu não consegui me adaptar muito bem. E eu faço a minha edição geralmente nessa área de edição. Com isso eu achei sensacional esses novos estampas aqui, que não corre o risco de você não conseguir selecionar eles. Ainda falando sobre interface, uma das funções mais significantes que eu vi aqui na atualização da interface para mim é a parte da tela vertical adaptada. Porque anteriormente nas outras versões, se você for editar um material vertical, ele mantinha essa proporção horizontal e só colocava as barras pretas do lado, o que matava 40% da informação visual do vídeo. Se o seu monitor ou TV for grande, é até tranquilo. Aqui eu estou utilizando um monitor de 27 polegadas e às vezes era bem incômodo de mexer em certos materiais verticais por conta dessa proporção esquisita que ele exibia. Mas agora tudo mudou. É só clicar aqui que ele reorganiza a tela na vertical, ele joga aqui no lado, no canto da tela. E isso vale também para uma das áreas que eu mais me divirto e sofro no DaVinci, que é o Color. Ele mantém essa mesma proporção vertical nessa área. Outra coisa legal da interface também é isso daqui. Agora você não precisa ir até lá embaixo nas configurações para alterar o aspect ratio do vídeo. Eles incluíram um botão dedicado aqui só para isso. Olha que lindo! Antes era bem ruim, se você quisesse fazer um vídeo 4x3 ou 1x1, por exemplo, você precisava ir lá em configurações, colocar as proporções corretas da resolução para alterar os negócios. E outra coisa aqui também, eu não sei se vocês notaram antes, mas olha isso daqui, ó.
Agora no preview do vídeo, para onde você der o scroll do zoom, ele vai. Antes você tinha que dar o zoom e mover para a área que você queria, agora não. Agora ele dá o zoom centralizado onde você precisa. O último item de interface agora entra em um novo conceito visual da ferramenta de keyframe. Agora ele tem uma área dedicada aqui em cima, com um tamanho razoável até, que dá para você mexer nos keyframes e fazer ajustes de curvas direto aqui nessa área. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz pela nova área visual da ferramenta e triste porque eu gostava bastante de conseguir acessar os keyframes direto aqui na timeline. Tinha esse acesso mais fácil. A princípio aqui, por enquanto, não tem isso, você não consegue mais ter esse acesso direto na timeline, mas você consegue arrastar a ferramenta e deixá-las aqui embaixo para tentar suprir esse novo layout. Nessa parte do vídeo agora eu vou abordar algumas novas ferramentas que estão relacionadas a um disruptor humanista que tem sido palco de diversas discussões filosóficas, éticas e até existenciais atualmente, que é a inteligência artificial. Vou falar agora um pouco sobre as ferramentas de IA no DaVinci Resolve. Primeiro vou falar de uma ferramenta que eu venho usando timidamente em alguns projetos, mas que nessa atualização houve um salto considerável de entrega, que é o Magic Mask. O reconhecimento de assunto dele está bem foda, comparado à versão anterior, que houve um aprendizado bem assustador até. Além do reconhecimento, não há mais aquelas áreas de seleção de parte do corpo, que você selecionava só a cabeça, só os braços, agora não tem mais isso. E para selecionar você não precisa mais desenhar, é só você fazer um ponto que ele já consegue identificar o assunto. É bem nítido o salto de qualidade entre as duas versões. Dentro dessa área de seleção também temos o novo Deep Mask, que eu confesso que eu utilizei ele quando essa ferramenta saiu para testar e depois eu nunca cheguei a usar. A qualidade de identificação de profundidade está bem bacana, está bem melhor do que a versão anterior. O único empecilho que me impede de usar ele ainda com mais frequência é o meu hardware. É o meu PC que eu uso, ele não está nos melhores dias, ele não é mais como ele era antes. E essas novas demandas de processamento de software e jogos mais modernos têm sobrecarregado bastante o bichinho. Então, hoje em dia, quando eu vou editar um projeto, eu tenho que escolher se é viável ou não por conta dessa limitação de processamento que eu tenho hoje. Mas ainda assim é inegável o avanço visual dessa ferramenta em comparação com a versão anterior. Temos o Super Scaling AI, onde nós pegamos o material base com uma resolução mais baixa e nós podemos fazer um redimensionamento para resolução maior. Geralmente ele vai aplicar uma nitidez ali no processo, vai esticar a imagem, né, para deixar ela maior, mas dá para ver aqui que com a junção da IA o resultado é bem interessante e isso daqui, o resultado vai variar, claro, de acordo com as resoluções que você quer fazer o upscaling. Se não for algo muito assombroso, tipo pegar um vídeo em 720 e colocar ele em 4K, se você fizer isso você vai acabar com alguns artefatos generativos ali bem bizarros, mas se for algo mais contido, tipo um 1080 para 2K ou até 4K, o resultado eu vi aqui que fica bem legal, é bem satisfatório. Ainda não está 100%, mas em comparação com as outras versões está sensacional. Entrando agora nas ferramentas de áudio com IA, temos o AI Music Editor, que agora agilizou bastante o processo de você cortar uma música rápido para encaixar no tempo do vídeo. E você pode fazer aqui, colocando o tempo da música, da trilha que você precisa, ou você pode vir aqui direto na timeline e arrastar e deixar do comprimento que você precisa o vídeo, que a ferramenta já vai ajustar automático. O resultado é bem legal, os cortes são imperceptíveis, mas eu acredito que ainda é muito básico. Se você realmente quer mudar a música para bater com a emoção ou a parte visual do seu vídeo, não tem jeito. O corte da música tem que ser na mão, porque você tem que sentir em qual ponto da música é mais alto, qual ponto da música é mais lento, onde encaixa com outra música, isso daí vai ser insubstituível. Mas se é algo em lote, que o cliente não se importa muito com a trilha de fundo, manda bala, você vai economizar uns minutos com isso e guardar a sua paciência para outras frustrações. Isso daqui já havia nas versões anteriores, mas eu gostaria de mencionar que é o Music Editor, onde você pode separar os instrumentos e o vocal da música por faixa aqui na timeline.
É claro que a ferramenta não é magia, então vai ter alguns trechos da música que você vai conseguir perceber que tá anulado uma ferramenta ali, mas eu acredito que são bem utilizáveis. Na montagem, por exemplo, se tiver uma narração por cima e você quer que o vocal da música entre depois que terminar a narração, você consegue fazer essas duas trilhas aqui separadas e ajustar onde você quer que o vocal começa, ou a bateria, ou a guitarra, ou algum outro instrumento começa depois daquela parte. Então é bem interessante. Alguns bancos de música já disponibilizam essa opção, que eles chamam de stems, que você consegue baixar a música com todas as faixas de instrumentos separadas. Uma faixa só guitarra, outra é só bateria, outra é só vocal, e daí você consegue fazer esse ajuste na edição. Eu acho que, se eu não me engano, no Artlist, no Epidemic Sound, algumas músicas, não são todas, que tem essa opção para você baixar. Mas se você só tiver a música final, essa ferramenta aqui ela consegue separar os instrumentos por faixa e você consegue moldar melhor a trilha sonora de acordo com o seu vídeo. Ainda nas versões anteriores tem o Voice Isolation, que eu tenho utilizado ele mais do que eu gostaria, mas ele é uma boa ferramenta para você dar uma limpada na voz, você consegue remover ruído, reverberação, som ambiente, mas é aquela coisa, tem alguns casos que são irreversíveis, então por isso que o máximo que você conseguir fazer na captação do material para evitar resgates impossíveis na pós-produção deve ser feito. Se ocorrer algo que é impossível de resolver na pós, é melhor você ou regravar, se você tiver a chance, ou aceitar que foi cagada. Agora isso daqui eu senti um certo alívio quando eu vi. Nos meus materiais eu gosto de fazer bastante efeito sonoro, incluir ou tentar recriar algum som de alguma ação que está acontecendo na cena e tal, porque eu acho que isso é um dos pilares para você produzir um vídeo mais imersivo ou um vídeo com uma qualidade bacana. E como eu uso muitas faixas de áudio e a minha edição é um pouco caótica, eu sofro bastante para alinhar os volumes dessas faixas depois. E daí sempre fica alguma coisa mais alta que o outro, depois eu vou reassistir o vídeo e eu falo, putz, ó, esse clipe ficou muito alto, ou nossa, essa fala aqui nada a ver, aumentou o volume do nada. Mas agora a gente tem esse Audio Assistant, esse assistente de áudio, que ele consegue identificar todas as faixas, então ele vai fazer uma varredura em todo o seu material de áudio do seu projeto, e ele vai identificar o que é efeito sonoro, o que é trilha, o que é fala, narração, e ele vai fazer uma análise geral e vai nivelar individualmente o volume delas, e você vai ficar com um arquivo niveladinho na parte de áudio. E esse daqui foi um antes e depois que eu fiz. Itens que eu reparei são esses daqui. Quando você precisava cortar um clipe aqui nessa área, eu sempre achei que esses pontos de seleção aqui, os timestamps, eles eram... E temos o Audio Match, ele vai tentar replicar o mesmo efeito de um áudio em outro áudio. Em gravações com um corretor de imóveis, por exemplo. A gravação sempre vai ocorrer em algum cômodo da casa, e geralmente os cômodos não têm o mesmo tamanho, a ambiência varia de acordo com o lugar, e com essa ferramenta agora todos esses áudios vão ter a mesma tonalidade, o mesmo efeito. Com essa ferramenta agora todos esses áudios vão ter a mesma tonalidade, o mesmo efeito. E com essa ferramenta agora todos esses áudios vão ter a mesma tonalidade, o mesmo efeito. E com essa ferramenta agora todos esses áudios vão ter a mesma tonalidade, o mesmo efeito. Tem isso daqui, que é o Voice Changer, que chega a ser bizarro. E o que ele faz? É como o nome da ferramenta diz. Ele troca a voz. Por exemplo, tem esse vídeo aqui com essa narração, só que eu não gostei muito da voz. Você pode selecionar aqui e trocar por uma voz de um preset, já tem no DaVinci, ou você pode ensinar a IA uma nova voz. E essa nova voz pode ser sua ou de alguma outra pessoa. A princípio eu pensei que era só em inglês, mas depois eu fiz alguns testes aqui em português e o resultado ficou bem divertido. Claro que ainda não tá ótimo, mas para a versão beta é bem surpreendente. Music Beats. Bom, isso daqui é bem bacana também. Se você estiver iniciando na edição e não sabe ainda o timing da música, de onde cortar a cena, essa ferramenta aqui, você clica aqui, Music Beats, e ele vai identificar todas as batidas da música. Então com isso você vai identificar uma certa sincronia na trilha para poder fazer os cortes em cima da batida de algum ritmo que você gostou da música. AI Script. Isso daqui eu acredito que é bem útil para quem faz aqueles vídeos com troca dinâmica de diálogo. Por exemplo, uma pessoa faz dois personagens e eles ficam conversando entre si. E como que funciona? Você pode gravar normalmente a fala dos personagens, gravar um personagem por vez ou em sequência, tanto faz. Só que você vai precisar de um roteiro identificando a atribuição das falas para cada personagem.
Você joga no DaVinci o roteiro e o material de vídeo e com base no roteiro ele vai identificar aquela fala do material bruto e vai gerar uma timeline montada de acordo com o seu roteiro, com as falas ali na sequência de cada personagem. Isso daqui poupa um tempo de montagem absurda. Claro que para isso você vai precisar de um roteiro pronto. A legenda animada. Aqui você pode replicar aquele estilo de legenda do CapCut em alguns aplicativos de edição de celular, que ele faz o highlight de cada palavra enquanto ela está sendo dita. Em alguns Reels os clientes me pedem legendas e eu faço aquela legenda padrão, fixa, sem efeito. Agora você não precisa mais renderizar o vídeo, jogar para o celular e legendar no CapCut. Com essa nova ferramenta você consegue fazer direto no DaVinci. Formatação de texto. Isso daqui fazia um tempo que eu queria. Nas versões anteriores eu não tinha uma formatação de texto, pelo menos não que eu conhecia. Tinha sempre que vir aqui e quebrar o texto na mão, manualmente, para encaixar ali onde você queria. Com essa ferramenta atualizada, você consegue fazer aqui a caixa do texto, o formato do tamanho do layout que quer que o texto encaixe, que ele já faz automaticamente. Olha, coisa linda. Isso daqui é bem legal também, que é o Checkboard New Tracks. O melhor exemplo que eu posso dar de uso para essa ferramenta é podcast. Se você tem somente o arquivo final do podcast e precisa fazer corte ou ajustar as faixas de áudio individualmente, por pessoa, por exemplo, ele vai identificar cada locutor e separar eles por faixa, que daí você consegue editar eles individualmente. Outra parada que eu gostei bastante foi essa de fazer voiceover. Ficou bem fácil de fazer agora eu tenho um botão dedicado aqui também, que você clica e ele já habilita aqui para você gravar o vídeo em tempo real. Como eu disse antes, eu gosto bastante de mexer com essa parte de sound effects, e para fazer esse tipo de gravação nas versões anteriores era um pouco chato, eu precisava vir aqui no Fairlight, habilitar algumas opções aqui, para aí sim começar a gravar o áudio em tempo real ali na timeline. Mas agora com esse botãozinho aqui é só clicar que ele já reca direto na sua timeline. Falando sobre cor agora, a gente tem o Chroma Warp, que ele é uma alternativa do Color Warp, que tem aquele formato de teia. Mas aqui no Chroma eu acho que a seleção de cor dele é mais abrangente, porque aqui, utilizando essa ferramenta, dificilmente você vai ter aquele bend de cor, que é mais comum de acontecer em gravação 8-bit. Aqui ele vai fazer um ajuste de cor meio que por inteiro, com base naquela cor ali como referência, e isso vai reduzir bastante esses artefatos de cor que aparecem quando você faz um color em um vídeo 8 bits, por exemplo. Bom, é isso. Todas as ferramentas estão na versão beta, e eu sinalizei aqui quais ferramentas você consegue utilizar na versão gratuita do DaVinci e quais você só consegue utilizar na versão Studio, que é a versão paga. Espero de coração que tenham curtido, e se tiver uma dúvida ou sugestão de vídeo novo, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Valeu!